Muito bem, vamos começar então a nossa aula dessa noite, segunda-feira, 2 de maio, já é outro mês, meu amigo. Olha só, e nós estamos ainda na batalha, porque ainda queremos ser concursados em 2022. Por isso que você está aqui comigo, por isso que nós vamos resolver hoje uma prova da AOCP. O Instituto AOCP vai fazer a prova dos bombeiros daqui a pouco, falta aí uns menos de 15 dias para a prova, não é mesmo? E aí você também vai ter a oportunidade de fazer essa revisão. Fora isso, você já sabe como é o nosso esquema de aulas. Qualquer banca, qualquer questão de português é sempre válida para a gente resolver a questão. Como ontem foi prova de concurso, vamos fazer hoje a resolução de uma prova, não a prova de ontem, mas de uma prova aí, para nós ficarmos no ritmo de aprovação. Vamos lá? Instituto AOCP, prova de nível médio. Vamos lá. Não fique com pena de ficar lendo o texto. Ah, mas o texto é enorme. Como é que eu vou fazer no dia da minha prova? Você vai ler o texto, combinado? Não é para você ficar aí com preguiça de ler o texto, combinado? Vem ler comigo? Vamos lá então. Você já resolveu essas questões, agora você vai só confirmar as respostas, não é mesmo? Vamos lá então. Solidão interativa. A primeira vez que vi esse termo foi por meio de um jeca superjoia, Juraildes da Cruz, tocantino da Aurora, radicado em Goiânia, Goiás, e um dos maiores compositores contemporâneos brasileiros. Não seria para menos, afinal, foi ele quem criou o hit que Genésio Tocantins espalhou pelo Brasil por meio do Domingão do Faustão, na TV Globo, em 1999. Nós é jeca, mas é joia. Aquele da farinhada, feita da mandioca, da macaxeira ou do aipim, a depender da região brasileira. Sacada de mestre de quem está sempre antenado ao mundo e aos seus. Joraildes da Cruz, em sua letra, visionária, como tudo o que os gênios, as antenas da raça fazem, já arrepiava. Tiro o bicho de pé com canivete, mas já tô na internet. E isso quando a www ainda engatinhava. Mas com esse achado que agora evoco aqui, o artista quer mesmo é alertar para o mau uso das tecnologias sobre coisas que o homem cria, mas que geralmente acaba escravo delas. Solidão interativa foi cunhado pelo sociólogo francês Dominique Walton. Em sua tese, o autor alerta quanto ao cuidado para com o uso da internet, principalmente das redes sociais, chamando a atenção para um detalhe vital no avanço das tecnologias de comunicação. Não importam formas e meios de expressão, a comunicação humana não foi, não é e nunca será algo tão simples. Sempre vai conter grandeza e dificuldade. O Walton justifica-se dizendo que a internet é incrível para a comunicação entre pessoas e grupos que tenham os mesmos interesses, mas está longe de ser uma ferramenta de comunicação de coesão entre pessoas e grupos diferentes. E que, por isso, a internet não é uma mídia, mas um sistema de comunicação comunitário. Ele prova isso afirmando que podemos passar horas, dias na internet e sermos incapazes de ter uma verdadeira relação humana com quem quer que seja. A solidão interativa graça nas redes sociais, especialmente no Facebook. São fotos e fotos postadas. A maioria forjando uma felicidade quando, na verdade, é tudo fake. As mais usuais são aquelas em que o autor se autofotografa, as famosas selfies, e sai espalhando-as de um dia para o outro, quando não de uma hora para outra. Tem as gastronômicas, aquelas em que o autor, antes de comer um prato ou uma iguaria especial, fotografa e já a lança na rede como a dizer que está podendo. Mas aquela comidinha do dia a dia, a da vida real, ele jamais vai postar. Ovo frito? Nem pensar. E aquelas dos momentos felizes? Sim, tem gente que acha que os seus instantes de lazer e diversão
tem que obrigatoriamente ser visto por todos. E lá vai um post ao lado do namorado ou namorada, dos amigos, geralmente com ares de forçação de barra. Porque a gaiola do tempo, forjada por nós mesmos, só pode ser aberta pela chave da felicidade plena. E tem aquela que é emblemática, a mensagem que o internauta revela o status do seu sentimento. Mas o ápice da solidão interativa está naquela figura que posta alguma coisa e ela mesma vai lá e a curte. De dar dó, não? Tem milhares de amigos nessa cornucópia virtual, nessa caixa de Pandora do século XXI. Ei-nos diante de uma incoerente quimera, o auto-engano. O auto-engano é peça-chave para a nossa sobrevivência. Mentimos a partir dos 2 meses de idade, não só para os outros, mas principalmente para nós mesmos. Mesmo protegidos na redoma da interatividade, continuamos sós, ali onde apenas a solidão nos alcança. Enquanto teclamos à torto e à direito, sugerindo que estamos sempre on, a vida verdadeira continua off. E nunca nos damos conta de que, no fim, toda a solidão que nos rodeia, essa sim é real. Porque bytes, bits e pixels não transmitem calor. E o verbo sem o hálito quente é apenas palavra morta. Que texto lindo! É um tapa na cara de muita gente, não é mesmo? Bacana. Você observou aí que tem muitas palavras diferentes, não é? Essa é a vantagem de você ler um texto, essa é a vantagem de você fazer provas aí de concurso, né, que já aconteceram, para você se acostumar e ampliar mais o seu vocabulário. Vê a palavra quimera aí, por exemplo, né? Quimera é um ser mitológico, né? Aquele ser gigante, cabeça de leão, corpo, né, diferente e tal. É um ser mitológico. Mas, na verdade, quimera nada mais é do que uma ilusão, uma farsa, uma utopia. É isso que significa essa palavra, né? Disseram que você já era uma quimera que já passou, uma ilusão, tá bom? E tantas outras que você tem ali a oportunidade de aprender sempre mais sobre essas palavras, enriquecer o seu vocabulário. Graça, né? Graça com 2 S, né? Verbo graçar, verbo espalhar, não é? Divulgar por aí. Então, é isso que é bacana, né? Você tem aí essa oportunidade, não é? De sempre vislumbrar novos nomes aí para a sua cabeça e aumentar, enriquecer o seu vocabulário. Vamos direto para a primeira questão. Ronaldo Coelho é o autor do texto, não é? Ele discute a definição de solução interativa com base em Juraildes da Cruz e Dominique Walton. Bom, ele disse que ele ouviu a primeira vez de Juraildes da Cruz, que foi lá a interpretação lá do Jeca e Joia, não é isso? E Dominique foi quem conceituou lá. Então, ele não está fazendo uma definição, ele está trazendo essa palavra para a gente. Já está errada a letra A. Para isso, utiliza experiências pessoais, relatando estar sempre cercado de amigos virtuais. Ele não teve aí, não contou casos pessoais dele. E compartilha os mesmos interesses, publicando apenas as partes positivas dos acontecimentos diários, escondendo a solidão real que enfrenta. Ele foi citando esses casos de outras pessoas, não disse que era com ele. Letra B diz que a utilização da internet em sociedades contemporâneas está mostrando isso para a gente. É isso que ele discute a utilização da internet em sociedades contemporâneas, sociedades atuais, né, agora, do nosso tempo. Para isso, mostra a visão de outros autores, não fez isso não, descrevendo características positivas e negativas desse uso, mostrando que as pessoas estão sempre cercadas de muitos amigos, costumam compartilhar momentos agradáveis e felizes. Nada disso está no texto. A partir disso, o autor postula a não existência de uma solidão real. Que é isso? Ele está dizendo que existe essa solidão real. O uso da internet, então ele discute o uso da internet em sociedades modernas? Sim, está discutindo o uso da internet em sociedades modernas. Para isso, associa a sua visão à de outros autores? Não tá citando outros autores. Ele citou o Otto, porque foi ele que conceituou esse conceito aí de solidão interativa.
Então, assim, enfatiza o quanto a internet aproxima grupos com interesses diferentes, não, interesses iguais. Mostra o cotidiano real dos indivíduos que a usam, não, ele falou em forçação de barras. Então, ele discute o conceito de solidão interativa, cunhado por Dominique Walton, ok? Para o sociólogo francês, a expressão está relacionada a características psicológicas de indivíduos que trabalham com comunicação, os quais passam grande parte do tempo conectados, enfrentando diariamente uma solidão real. Não falou de nenhum grupo de trabalhadores, não é? Vixe Maria, tem que ser a letra E a resposta. A relação das pessoas, então ele discute a relação das pessoas com o uso da internet, é isso que ele discute de verdade. A relação das pessoas com o uso da internet. Para isso, concilia sua visão à de outros autores. Ah, agora lascou. Tá ou não está certo essa parte aí? Apontando características prioritariamente negativas desse processo interativo. Ele falou só a parte negativa do processo, não é? Assim, ressalta o caráter ilusório da comunicação e da expressão virtual, mostrando que por trás de grande quantidade de amigos e da aparente positividade dos acontecimentos diários está oculto uma solidão real. Pessoal, então tá, esses outros autores a gente vai ter que aceitar como certo, não tem mais alternativa, né? Na verdade, ele falou, né, do Walton e do próprio Jequié, né, do Jequié, querido, já estou me lembrando de outro autor, né, do Juraídes, não é isso? Então, assim, tudo bem, vamos aceitar a letra E, porque é ela que é a nossa resposta, tá? Para fazer por eliminação aqui. Bacana. Vamos lá. Com base na interpretação dos excertos do texto, assinale a alternativa correta. Excertos, trechos do texto, pedaços do texto, beleza? O ápice da solidão, nesse trecho aqui que você vai ler só depois, o autor propõe que na sociedade atual, ter a atitude de curtir as próprias publicações é um gesto admirável que deve ser propagado. Ele diz, chega a dar dó. Ele diz isso, já está errado. A letra A, nem precisa você ler essa parte aí do texto, né? Você lembra do texto, chega a dar dó. Ele disse isso, não foi? Então, bora lá. O excerto tal permite afirmar que, apesar de o contato físico ter pontos positivos, ele não supera os benefícios possibilitados pelo contato virtual. É justamente o contrário, né? Bytes, bits e pixels não transmitem calor. E o verbo sem o hálito quente é apenas palavra morta. Muito bem, que bacana. No trecho que você vai ler só depois, o autor faz uma interpretação da canção de Juraildes, destacando que não é a internet que é nociva ao indivíduo, mas sim o uso inadequado que é feito dela. Bora lá, bora ler agora o trecho, né? O artista quer mesmo é alertar para o mau uso das tecnologias. Mau uso, não é que ela é má, é gente que faz um mau uso. Sobre as coisas que o homem cria, mas que geralmente acaba escravo delas. Essa aí tá bem boa, mas vamos ler a letra D. O autor, no excerto tal, afirma que, para termos um contato físico mais verdadeiro, é necessário ter um contato virtual por um longo período. Aí você não precisa nem ler mais, né? Já está errado. Com base nesse trecho aqui, pode-se afirmar que, para que a vida verdadeira esteja sempre ligada, é preciso estar continuamente conectado. Que é isso é o contrário, né? Enquanto teclamos à torta e à direita, sugerindo que estamos sempre on, a vida verdadeira continua off. Ele está dizendo o contrário do que está aqui, não é mesmo? Questão muito bacana de interpretação de texto. Marque aí a nossa resposta. Letra C. Você vai fazer a prova do bombeiro? Olha aí que isso aí pode ser uma boa dica para você que não gosta de ler, não é? Melhor você se acostumar, ler o texto com boa vontade. As questões são gigantescas, não vai se perder. Beleza? Vamos lá. Terceira questão. Em relação aos verbos destacados a seguir, assinale a alternativa correta. No excerto tal, o verbo em destaque está conjugado na terceira pessoa do singular.
Professor, eu nunca aprendi esse negócio aqui de terceira pessoa, não sei o que é isso, não. Então, grava aí. Primeira pessoa é eu, ou nós. Depende se é singular ou é plural. Segunda pessoa é tu ou vós, singular e plural. Tirando eu, tu, nós ou vós, qualquer coisa que tu imaginar é terceira pessoa. E aí decidir se é singular ou plural é a coisa mais fácil do mundo, não é mesmo? Vamos lá de novo? Eu e tu, eu e nós, primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural. Tu e vós, segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa, então? Qualquer outra coisa. Que não seja eu, tu, nós ou vós. Está fechado assim o raciocínio? Nunca mais se esquece desse pequeno detalhe. Então, será que esse verbo está na terceira pessoa do singular? Ora, ele arrepiava. Ele arrepiava. Nós podemos dar como exemplo ele, né? Terceira pessoa. É um exemplo, o ele. Terceira pessoa. Ele arrepiava. Terceira pessoa do singular. Combinou direitinho. Correto a letra A. Mas, já que é a letra A, melhor a gente ver as outras letras, né? Nesse trecho aqui, o verbo em destaque está conjugado na terceira pessoa do singular. Ah, faltou falar mais coisa aqui, né, pessoal? Desculpa aí. A letra A ainda não acabou. Está na terceira pessoa do singular? Está, tá certo. Agora, tá no modo indicativo. Modo indicativo, pessoal, é o modo da certeza. Tá? Não é aquele que envolve dúvida ou desejo. Não é aquele que envolve ordem ou pedido. É o modo da certeza. Ele arrepiava. Certeza certa que isso já aconteceu e que não acontece mais. Inclusive, é pretérito imperfeito do indicativo. Olha aí, pretérito imperfeito do indicativo. Não, realmente é a letra A a resposta perfeitamente. Vamos ver por que a letra B está errada? Engatinhava. Ele engatinhava. Mesma coisa, pretérito imperfeito. Terceira pessoa do singular, pretérito imperfeito do indicativo. Por que é pretérito imperfeito, professor? Porque ele engatinhava, não engatinha mais. Toda vez que aconteceu e não acontece mais, é pretérito imperfeito. Então, tá certo na terceira pessoa do singular, beleza. Terceira pessoa do singular está correto. No modo indicativo está correto, mas não é pretérito perfeito. É pretérito imperfeito. O pretérito perfeito é aquele que aconteceu e pode acontecer de novo. Ele engatinhou. Se eu disser ele engatinhou, quer dizer que já aconteceu, mas pode acontecer de novo. Como é que tu sabe? Porque se não pudesse mais acontecer, era engatinhava. Beleza? Pronto. Vamos ver por que a letra C está errada? O verbo em destaque está conjugado na terceira pessoa do plural. Eles importam. Beleza, está certo. Terceira pessoa do plural. Perfeito. Porque combina com eles, né? Eles importam. No modo subjuntivo, pessoal, subjuntivo é o modo da dúvida, do desejo. Só tem 3 tempos, dá até para você gravar. O pretérito imperfeito é aquele que vem sempre com SSE. Se eu me importasse, ó, importasse, terminou com SSE, aí é pretérito imperfeito do subjuntivo. Que eu me importe é o presente do subjuntivo. E quando eu me importar, é o futuro do subjuntivo. Aqui é claro que é modo indicativo. Anota aí, modo indicativo. Tá bom? E está no presente, sim, tá certo que está no presente, mas não é modo subjuntivo, é modo indicativo. O verbo em destaque está conjugado na primeira pessoa do plural, pessoal, protegidos, termina em ido. Quando você termina em ado ou ido, é uma forma nominal chamada de particípio. Tudo que está escrito aqui está errado. Ó. Tudo. Não tem tempo, não tem modo, não tem nada. É uma forma nominal. O que é forma nominal? É quando o verbo se comporta como nome. Então, protegida, como se fosse uma característica, como se fosse um adjetivo. Então, é isso. Verbo no particípio, no gerúndio ou no infinitivo são formas nominais, não tem tempo, não tem modo, tá bom? Beleza? Pronto. Nota aí que a letra D é particípio regular, porque ainda existe o particípio irregular, não é? Que é aquele que não termina em ado ou ido. Letra
O verbo em destaque está conjugado na terceira pessoa do singular. Ele criou, tá certo? Ele criou. Perfeito. No modo indicativo, perfeito. Ele criou, pode criar de novo, pretérito perfeito. Ó, não é pretérito mais que perfeito. É simplesmente pretérito perfeito. Pretérito mais que perfeito é aquele que termina em RA, sem acento. Criara, criara, entendeu? Sem o acento, criara. Aí é pretérito mais que perfeito. Bacana, muito legal. A resposta da nossa questão é mesmo a letra A. Vamos lá, para a próxima. A partir dos trechos do texto, assinale a alternativa correta. Nesse trecho aí, a vírgula antecede uma conjunção explicativa. Conjunção explicativa, você tem dois casos. Não, só tem, na verdade, um caso, né? Que é a conjunção coordenativa explicativa. Conjunção coordenativa explicativa. Só tem que ter orações coordenadas e a segunda é uma explicação da primeira. A solidão interativa graça, olha aí a graça, ó. A solidão interativa espalha nas redes sociais. Ela está espalhada nas redes sociais. Isso que ele quer dizer, tá? Especialmente no Facebook. Especialmente é um advérbio, não é uma conjunção. Poxa, professor, eu tenho dificuldade nisso aí. É porque você tem que estudar as classes de palavras, né? Conjunção é aquela palavrinha mágica que divide a frase em dois pedaços. Então, isso aqui não dividiu? Não, não, não. Especialmente é advérbio de modo, de uma forma especial no Facebook. Beleza? Letra B. A vírgula destacada separa o sujeito do verbo. Não existe vírgula separando o sujeito do verbo. Isso está sempre errado. Não existe sujeito e verbo, é uma coisa que não se separa, mesmo que o verbo venha na frente do sujeito. Tá bom? Essa é a ordem natural das coisas. Sujeito, verbo, objeto. Se estiver nessa ordem, não tem vírgula. E se o verbo ficar na frente do sujeito, também não tem vírgula. Beleza? Mas vamos ver o motivo da vírgula? Enquanto teclamos à torto e à direito, sugerindo que estamos sempre on, olha só. Aqui está entre vírgulas, né? Entre vírgulas. Então, qual é o motivo dessas duas vírgulas? Com certeza é uma oração adverbial, uma oração subordinada adverbial. De modo, nós teclamos como? Sugerindo que estamos sempre on. É uma circunstância que está no meio da frase, por isso você colocou duas vírgulas, tá bom? Por isso que está errado aí. Não tem nada a ver separar sujeito do verbo. A letra C diz que a vírgula antecede uma conjunção aditiva. Eita, esse não aqui, pessoal, é uma palavra negativa, né? Um advérbio de negação, tá bom? É por isso que está completamente errado a letra C. Mas, professor, não tem uma conjunção aditiva aqui, que é esse E? Claro que tem, lógico que tem. Mas quem te disse que a vírgula está antes dele? A vírgula antecede esse E aqui, antecede o não, que é um advérbio de negação. Na letra D, diz que a vírgula antecede uma conjunção adversativa. Agora sim, ó, conjunção adversativa. Você pode até gravar aí quais são as conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Beleza? A diversidade é uma oposição, um contraste, uma ressalva. Tá bom? Pronto. E na letra E, bom, então vai ser essa a nossa resposta, né? Vai ser essa a nossa resposta. Na letra E, a vírgula marca a presença de um vocativo. O que é isso? Esse afinal aqui é como se ele fosse um finalmente, né? Tá resumindo tudo. Afinal, foi ele quem criou o hit. Não tem nada a ver com vocativo. Vocativo é a maneira como você trata a pessoa com quem você está falando. Tá bom? Anota aí que a palavra final é um advérbio de tempo. Beleza? Bacana.
Pronto, acabou. Letra D de dado é a nossa resposta. Tranquilo? Olha o sono. Vamos lá. Não. A pergunta começa bem aqui, ó. A palavra destacada pode ser substituída. Olha só como eu te falei lá no começo do texto. Que bacana, pessoal. Infelizmente, tem muito candidato a concurso público aí, né, que despreza a parte da leitura do texto. Ele simplesmente ignora, ele não lê o texto, nem tenta resolver as questões de texto. Se você ainda está agindo assim, repense aí a sua forma de estudar. Será que não é por isso que você está deixando de passar nos seus concursos? Porque quanto mais você lê, mais você enriquece seu vocabulário. E aí você vai encontrar sempre palavras que você não conhece. É claro, quantas palavras existem aí na língua portuguesa? Armaria. Então, sempre você vai encontrar palavras que não conhece. Para isso, hoje nós temos à nossa disposição aí o nosso dicionário virtual, não é? Então, você vai lá, pesquisa rapidamente, descobre o significado. Faça isso. Enriqueça o seu vocabulário com a leitura, principalmente a leitura dos textos de prova. Trazem sempre umas palavras estranhas aí. Quimera, como eu te falei, é uma figura mitológica, era um grande ser que tinha partes diferentes de animais diferentes, não é? Cabeça de leão, corpo de outra coisa, então aí ele era um animal fantasioso, né? Então, quimera é isso mesmo, é uma fantasia, uma ilusão, é uma farsa, tá bom? É uma utopia, beleza? Então, olha aqui a resposta, ó. É uma ilusão. Beleza? A importância do vocabulário, né, pessoal? A importância da leitura, pessoal. Eu sei que parece clichê, não é? Mas a verdade é que quanto mais você lê, mais você enriquece seu vocabulário, mais você está preparado para as questões, principalmente as questões de texto da sua prova. Tá bom? Vale sempre a pena. Leia mais. Ler também é um exercício. Vamos para a próxima. No excerto tal, olha aí, tá vendo? Sabe aquelas pessoas que ficam nervosas em dia de prova? Não é o seu caso, tenho certeza. Você não fica nervoso em dia de prova de concurso, não é? Mas a pessoa lê exatamente como está escrito aqui, na sequência, sabe? E olha qual é a pergunta. A pergunta começa bem aqui, ó. Os termos destacados são. Aí você olha para a resposta e quer saber sobre separação silábica. Polissílabo, trissílabo, o que é isso? Ó, vai aqui e separa a palavra, ó. Incrível. Conta de trás para frente e vê quantas sílabas tem. De trás para frente, hein? De trás para frente. Quantas sílabas tem? 3. Qual é a mais forte? A segunda. Então, além de ser um trissílabo, é paroxítono. Só tem trissílabo paroxítono na letra B e na letra E. Aí você vai lá, ó, e já faz isso aqui para você não cair em tentação de marcar as outras. Beleza? Por quê, pessoal? Vamos lá de novo? Incrível. 3 sílabas. Então, só pode ser trissílabos. E por que é paroxítono? Porque você conta de trás para frente e percebe que é a segunda mais forte. Beleza? Já na palavra está, quando você separar de trás para frente, você vai ver que só tem 2 sílabas, então ele só pode ser um dissílabo. Só pode ser um dissílabo. Mas é oxítona ou é paroxítona? Ora, pessoal, o acento está na primeira ou na segunda sílaba? Ei, tem que contar de trás para frente. De trás para frente. Então, é a primeira mais forte, não é? E quando é a primeira mais forte, você está diante de uma oxítona. Inclusive, pessoal, é por isso que tem acento, tanto no está quanto no incrível. Você quer aprender essa regra de uma vez por todas? Para aprender essa regra, porque eu sei que eu fico falando aqui na regra da mão e talvez muitas pessoas aí fiquem voando, né? Mas se você pesquisar aí nos nossos vídeos aí do canal, você vai perceber que tem um vídeo sobre a regra da mão. Ela é muito fácil, pessoal, muito fácil mesmo. Acompanha comigo aqui, por favor. Olha. Regra da mão.
Acompanha comigo, é muito fácil mesmo. Muito fácil mesmo, só quero que você guarde as terminações. Quais são as terminações, pessoal? As terminações cabem na palma da sua mão. A, E, O, EM, ENS. Para que você aprenda a regra da mão, você vai decorar essas 5 terminações. A, E, O, EM, NS. Claro que pode ser A ou AS, pode ser E ou ES, pode ser O ou OS. Claro, mas decora assim, ó. Terminação da mão qual é? A, E, O, EM, NS. O que significa isso? Significa que se a palavra for oxítona, se a palavra for oxítona e terminar na mão, ela vai ter acento. Você já sabe quando é oxítona, né? Conta de trás para frente, a primeira é mais forte. Por exemplo, aquele está. Por exemplo, o está. Ó. Por que que tem acento? Porque é a primeira mais forte e a palavra termina na mão. A palavra termina na mão. Beleza? Tá tranquilo aí? Então, é só você perceber que se a mais forte é a primeira e se a mais forte é a primeira e termina na mão, você coloca um acento. Tá bom? Pega aí a palavra. Pega aí a palavra. Jacaré, pronto. Por que será que a palavra jacaré tem acento? Porque a mais forte é a primeira e a palavra termina na mão. A mais forte é a primeira e a palavra termina na mão. Beleza? Tranquilo? Pega a palavra giló. Por que será que a palavra giló tem acento? Por que será? É porque é a primeira, a mais forte, e ela termina na mão. Já entendeu isso? Basta decorar a regra da mão. Se a primeira sílaba for a mais forte, vai ter acento. Ó, pega a palavra Belém aí, ó. Repara que é a primeira sílaba mais forte, é a primeira sílaba mais forte, mas ela termina na mão. Toda vez que a primeira é a mais forte e a palavra termina na mão, é para colocar acento. Pega a palavra armazéns. Por que será que tem acento na palavra armazéns? Porque é a mais forte. E é a primeira, não vai falar em última, não, para com isso. A primeira de trás para frente e termina na mão. Então, a regra da mão é muito simples. Basta que você realmente decore as terminações da mão. Decora aí as terminações da mão, tá bom? E aí você vê o seguinte, se for oxítona que terminar na mão, tem acento. Se for paroxítona que terminar na mão, não tem acento. Olha aí, ó. Pega a palavra casa. Sílaba mais forte não é a primeira, é a segunda. Mas a palavra termina na mão. Então, você não vai colocar acento aí, na palavra, no K. Por que você não vai colocar acento? Porque ela, a segunda mais forte, terminando na mão, não tem acento. Beleza? Fiz de novo a besteira, né? Ok. Pega a palavra doce. Por que a palavra doce não tem acento? Porque quando a segunda é a mais forte e a palavra termina na mão, não tem acento. Quando a segunda é a mais forte e a palavra termina na mão, não tem acento. Tá bom? Pega a palavra porto. Pega a palavra porto. Por que a palavra porto não tem acento? Porque é a segunda mais forte e a palavra termina na mão. Tá bom? Pega a palavra jovem. Por que a palavra jovem não tem acento? Porque é a segunda mais forte e a palavra termina na mão. O que é acentuado na oxítona não é acentuado nas
paroxítonas. É simples assim. Por que será que jovens também não têm acento? Porque você percebe aí que é a segunda mais forte e a palavra termina na mão. Beleza? É muito fácil, muito tranquilo, mas anote mais exemplos aí, ó. Anote mais alguns exemplos aí, por favor, ó. Vamos pegar uma outra oxítona aqui, ó. Pega a palavra mulher. Por que será que a palavra mulher não tem acento? Pensa comigo. Qual é a sílaba mais forte da palavra mulher? A sílaba mais forte da palavra mulher é a primeira, não é? A primeira. Então, ela é uma oxítona. Mas essa oxítona termina na mão? Qual é a terminação da mão? A, E, O, E, M, N, S. Só vai ter acento se terminar na mão. Não é mesmo? Então, pronto. Já a palavra caráter termina em R também, ó. Mas por que será que agora teve acento aqui? Porque é a segunda mais forte e a palavra não termina na mão. Já percebeu isso? O que é acentuado em uma não é acentuado na outra. Simples assim. Tá legal? Muito, muito, muito fácil. Você não vai errar isso. Beleza? Pega aí a palavra. Vamos colocar aqui. Pega aqui a palavra gari. Você vai ver que a primeira sílaba é a mais forte, mas como essa terminação não é de terminação da mão, aí você não coloca acento. Pega a palavra júri. Pega a palavra júri. É a segunda mais forte, é a segunda sílaba mais forte, e a palavra não termina na mão. Pessoal, resumindo, se for oxítono, ou seja, se a primeira sílaba for a mais forte e a palavra terminar na mão, é para ter acento. Se não terminar, não tem acento. As paroxítonas é o contrário. Quando a segunda sílaba é a mais forte e a palavra não termina na mão, você coloca um acento. E se for oxítona, aí sim você não coloca o acento. Tá bom? É muito fácil. Vamos lá. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que apresenta a classificação correta do termo destacado. Vamos lá. Não é fácil, não. Eu não entendi a vida dos ricos, né? Ah, viagem, viagem, estou cansado de viajar. Quem disse que viajar cansa, né? Cansa, cansa. Vamos lá. Ele jamais vai postar, nunca vai postar. É uma circunstância de tempo ou de negação, tá tudo bem, o que você encaixar melhor aí. Não é circunstância de lugar, com certeza não. Circunstância é o que a gente chama de advérbio, tá, pessoal? Advérbio é a classe de palavra que indica circunstância. E aí você imagina quantas circunstâncias existem, né? Existem muitas, muitas circunstâncias. Beleza? O termo cumpre a função de adjetivo. O que é isso? Autofotografa é um verbo, não é? Autofotografar. Eu me autofotografo, tu te autofotografas, ele se autofotografa. Ok? Isso aqui é um verbo, pessoal. Anote aí que isso aqui é um verbo. Bom? A palavra esse, de fato, é um pronome demonstrativo. Perfeitinho. Essa aqui é a resposta. Esse, este, aquele, essa, esta, aquela, isso, isto, aquilo, o, a, os, as, pronome demonstrativo, próprio, mesmo, tá bom? Geralmente, as palavras que terminam em mente são advérbios de modo, geralmente, tá bom? Então, é isso. Isso aqui não é conjunção.
Isso aqui é advérbio de modo. Anota aí. De uma forma geral. Tá bom? Geralmente. E a palavra para nunca é conjunção, muito menos integrante. A palavra para é sempre uma preposição, tirando a possibilidade de ser o verbo parar, né? Logicamente, a palavra para é sempre preposição, não é conjunção. Beleza? Muito fácil, muito tranquilo. Vamos lá. Assinale a alternativa correta em relação à palavra destacada a seguir. E olha só quem é que está destacado: o nosso se. Pessoal, a palavra se, ela tem 10 nomes diferentes na língua portuguesa. 10. Não é fácil. Mas se você aprender os dois primeiros, já vai ajudar um bocado. Beleza? Quando é que o se é pronome apassivador? Quando eu estiver procurando o sujeito e fizer a pergunta quem, antes do verbo, não achar a resposta, mas fizer a pergunta o quê e achar a resposta facilmente, quer dizer que o se é pronome apassivador. Agora, se eu fizer a primeira pergunta do sujeito, fizer a segunda pergunta do sujeito e não achar a resposta, aí o se vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. São os dois principais. Bora ver se é um dos dois aqui? Vamos lá. O Alton justifica-se, eu me justifico, tu te justifica, ele se justifica. Esse se faz parte desse verbo. Esse aqui é um verbo pronominal. Por que é um verbo pronominal? Porque ele se conjuga com o pronome. Eu me justifico, tu te justifica, ele se justifica. Beleza? Verbo pronominal. Então, esse se é parte integrante do verbo. Parte integrante do verbo. Vamos ver aqui a nossa resposta. O se, nesse contexto, é um pronome reflexivo e está em posição mesoclítica. Ei, mesóclise. Mesóclise, pessoal, é quando o pronome fica dentro do verbo. Sabe? Nunca ouviu falar? Não, ouvi falar, realmente você nunca ouviu falar. Você já leu em algum lugar, né? Amar-te-ei eternamente. Amar-te-ei, olha o ti aí dentro do verbo, não é? Ser-lhe-ia eternamente grato, olha o lhe dentro do verbo, tá bom? Isso é mesóclise. Dizer que é um pronome reflexivo, pessoal, no fundo não está errado, não é? Porque justifica-se, eu estou me justificando, estou justificando eu mesmo. A parte integrante do verbo, ela é reflexiva. Só o nome que é pronome reflexivo, quando você tem uma ação que você pode fazer com outras pessoas. Justifico outra pessoa? Não, justifico eu mesmo. Por isso que a gente vai chamar a parte integrante do verbo, mas não está errado. Tá bom? Não está errado, não. Ele é uma ação reflexiva. E aí disse na letra B que o se é um pronome possessivo. O que é isso, né? Não existe o se como pronome possessivo. Mas, e não está também. E ele está numa posição enclítica. Aqui está certo, ó. Aqui está certinho. O que é posição enclítica, professor? Me explica aí, ó. Tá vendo o verbo e depois o pronome? Então, quando o pronome vem depois do verbo, é uma posição enclítica, é uma ênclise. Combinado? É quando o pronomezinho. Que pronome é esse, professor? Os pronomes pessoais oblíquos átomos. Me, te, se, lhe, o, a, os, as, lhes, nos e vos. Beleza? Se eles vêm depois do verbo, é ênclise. Se eles vêm antes do verbo, é próclise. E se eles vêm dentro do verbo, é uma mesóclise. O se é pronome demonstrativo? Não existe isso. Nunca o se vai ser pronome demonstrativo e não está em posição proclítica. Posição proclítica é se o se estivesse bem aqui, ó. O Alton se justifica, aí era uma posição proclítica. Beleza? Pronome reflexivo está na posição enclítica. Vamos deixar a letra D aí. Aí então vai ter que ser a letra D, tá vendo? Chamou de pronome indefinido, né? Ninguém merece. Resposta é a letra D mesmo. Vamos aceitar como pronome reflexivo, sem nenhum problema. É uma ação reflexiva, né? Eu estou justificando eu mesmo. Tá bom? Pronto. Acabou? Não? Já tem mais? Vamos ver aqui. Olha a pressa. Não vá para a cama com dúvida. Resolva todas as questões. Questão 9. O verbo destacado está acentuado
pois concorda com o sujeito cujo núcleo está no plural, deve ser verdade, pessoal, porque esse tem aí, esse acento nesse tem é um acento muito especial. Não é regra de acentuação, é regra de concordância verbal. Vem comigo aqui mais uma vez, ó. Olha só. Regra de acentuação gráfica é uma coisa, concordância verbal é outra. Concordância verbal é outra. Então, tem um caso especial, viu? Tem um caso especial para os verbos ter e vir. E, logicamente, para os seus derivados, os verbos derivados do verbo ter e do verbo vir. Vou colocar aqui como exemplo o verbo manter e convir. E convir. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, é um caso particular, por quê? Porque é uma regra de concordância verbal, não é regra de acentuação gráfica. Não é? Tá bom? Por quê? Porque se fosse por acentuação gráfica, pessoal, os monossílabos tônicos que são acentuados são só os que terminam nos três primeiros dedos. A, E, O. A, E, O. Quando termina em EM, ENS, não tem acento. A palavra bem tem acento? Não, né? A palavra bem não tem acento, porque não é para ter. O monossílabo tônico só tem acento se terminar em A, E, O. Então, por que será que a palavra tem existe com acento e existe sem acento? Ó, olha só. Se eu disser para ti assim, ó, ele tem um carro. Ele tem um carro. Por que que ele tem assim, desse jeitinho, sem acento? Porque o sujeito está no singular. O sujeito está no singular. Tá bom? Por isso, você sabe achar o sujeito, não sabe? Quem é que tem um carro? Ele. Ele, sujeito singular. Agora, se fosse assim, ó, eles têm um carro. Por que que agora o tem ficou com acento? Porque o sujeito é plural. Quem é que tem um carro? Eles. Eles, sujeito plural. Então, pessoal, repara que isso não é regra de acentuação gráfica. Isso não é regra de acentuação gráfica. Isso é regra de concordância verbal. Se você errar isso numa redação, o seu ponto é maior do que se você errasse um acento mesmo, de verdade. Tá bom? O carro contém vários itens. O carro contém vários itens. Pessoal, por que que é contém com acento agudo? Por que que é contém com acento agudo? Porque o sujeito é singular. Quando o sujeito é singular, você está diante aí de um verbo no singular, e o verbo no singular dos derivados do verbo ter, os derivados do verbo ter é com acento agudo. Tá me entendendo? Bora pegar mais um exemplo. Os carros contêm vários itens. Por que que agora o contém é com acento circunflexo? Porque o sujeito é plural. Não dá para errar isso aí não, né, pessoal? Bem tranquilo. O que você está anotando para o verbo ter e para os derivados do verbo ter serve também para o verbo vir e para os seus derivados do verbo vir. Bom, anote aí. Está aí a tela todinha para você anotar. É muito bacana você saber que isso não é regra de acentuação gráfica. Tá, tudo bem, se chamar de acento diferencial, você tá certo, não tem problema. Mas a verdade é que é uma regra de concordância verbal. Errar isso aí numa redação desconta muito ponto. Beleza? Anota aí. Tranquilo? Mesma coisa serve para o verbo vir, tá? Mesma coisa. Não tem o vir
o vem com acento circunflexo. Não tem o vem com acento agudo, nem o tem com acento agudo, tá, pessoal? Quando é com acento agudo, é pela regra da mão, que a gente combinou ainda agora. Contém e contém, termina na mão, por isso que tem acento. Aí a diferença é simplesmente aqui, ó. Agudo porque o sujeito é singular e circunflexo porque o sujeito é plural. Fechou? Tranquilinho? Ótimo. Vamos voltar lá na nossa questão. Pessoal, a gente vai acabar a nossa aula um pouco mais cedo hoje, tá bom? Beleza? Para que você durma e descanse o seu corpo com todas essas informações aí na sua cabeça, tá bom? Então, o verbo destacado está acentuado porque concorda com o núcleo do sujeito? Vamos lá. Os seus instantes de lazer e diversão têm que ser vistos. Pronto, tá certo a letra A. Já é a letra A nossa resposta. Todo sujeito composto. Na verdade, o núcleo do sujeito é a palavra instantes. Tá bom? O núcleo do sujeito é a palavra instantes. Não é sujeito composto, não. São instantes de lazer e diversão. Né? Então, instantes é o núcleo, está no plural. E aí você tem o tem no plural. Muito fácil, né? Bora ver por que a letra B está errada? Vamos lá, ver por que a letra B está errada. A conjugação do verbo destacado a seguir está incorreta, pois ele deveria estar no singular, por concordar com a comunicação. Vamos ver aqui, ó. A internet é incrível para a comunicação entre pessoas e grupos que tenham os mesmos interesses. Quem é que tem os mesmos interesses, pessoal? Os grupos. Pessoal, achar o sujeito de um verbo é a coisa mais fácil do mundo, tá bom? É só você fazer a pergunta quem ou a pergunta o que antes do verbo. Quem é que tem os mesmos interesses? São os grupos. Não é a palavra comunicação, que nem disse aqui, ó. Tá bom? Tá errado. Por isso que não é a letra B a nossa resposta. Letra C disse que aqui nessa frase o verbo destacado está no singular porque concorda com iguaria especial. Mais uma vez, quem é o sujeito do lance? É só você perguntar. Aquelas em que o autor, antes de comer um prato ou iguaria especial, fotografa e já lança na rede. Quem é que lança? É o autor. O autor é que é o sujeito do verbo lançar, e não o termo iguaria especial, como disse a letra C, por isso que ela está errada. Bora ver por que a letra D está errada? O termo em destaque no trecho do texto deveria estar no feminino, comunitária, para combinar com mídia. Vamos ver? A internet não é uma mídia, mas um sistema de comunicação comunitário. Quem é que é comunitário aí? É o sistema. Sistema. Não deveria estar no feminino, não. Deveria estar no masculino mesmo para combinar com o sistema. Por isso que a letra D está errada. No trecho tal, o termo destacado deveria estar no plural? Ó, deveria. Está dizendo que é obrigado estar no plural. Quer dizer que no singular está errado. Pois, sintaticamente, concorda com o pronome oblíquo nos? Muito difícil o nos vai ser sujeito, pessoal. Muito dificilmente o nos vai ser sujeito. Tem um caso só em que ele vai ser sujeito. Bora anotar logo? Hoje eu tenho que te dar essas anotações, pessoal, porque senão como é que fica? Vamos lá. Vamos lá, vamos pegar essa anotação aí do nos. Olha essa pequena frase aqui. Olha essa pequena frase aqui. 3 letras, 3 palavras, mas tem tanta informação aqui para você anotar. Tanta informação. E a primeira que eu quero que você anote é sobre o tal do sujeito acusativo. Já ouviu falar? Não? Pois então anote aí. É o sujeito de infinitivo. Sujeito de infinitivo, pessoal. Olha só. Pode cair na tua prova, quem sabe, não é com essa informação de hoje, valeu a pena você passar dessa noite aí comigo, né? Mesmo com sono, você pegou aí uma informação importantíssima. Olha só. Deixem-nos passar. O que é que significa aqui, ó? Deixem o quê? Você vai deixar alguma coisa acontecer, não vai? Sabe qual é a resposta? Que nós passemos. Deixe que nós passemos, por favor. Quando eu digo deixem-nos passar, no fundo eu quero dizer, deixem que nós passemos.
Então, você vai perceber que esse nos, na verdade, é o nós, que é o sujeito do verbo passar, que é o sujeito do verbo passar, que lá na frase original está no infinitivo. Infinitivo é esse verbo aqui, ó, que termina em R. Por isso que a gente chama sujeito de infinitivo. Tá bom, pessoal? Sempre assim. Então, acredite, esse pedacinho bem aqui, ó, tem que escrever aqui embaixo de novo, ó. Esse deixe-nos passar aqui são duas orações. São duas orações, tá bom? Essa, depois do deixam, ela é chamada, sabe de quê? De oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Reduzida de infinitivo. Esse é o nome dessa oração pequenina que envolve o nos e o passar. Acredite. Por quê, professor? Porque você faz uma pergunta depois do primeiro verbo e a resposta envolve o segundo verbo. Deixem o quê? Então, você percebe que a primeira parte é uma oração incompleta, por isso que você tem a oração subordinada substantiva. E por que objetiva direta? Justamente porque a pergunta é a pergunta o quê? E por que reduzida? Porque não teve conjunção aqui na frase original. Eu que coloquei aqui para você enxergar a conjunção. E de infinitivo, porque o verbo está no infinitivo. Tá bom? Então, é o único caso, pessoal, em que os pronomezinhos me, te, se, nos, vos, mas o único caso em que eles vão ser sujeito é nesse tipo de oração. Não existe outro caso na língua portuguesa em que essas palavras vão ser sujeito da oração. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Anota aí, porque isso aí é bem comum, vamos dizer, né? As pessoas erram feio isso aí, mas você já está anotando, já valeu a pena essa informação aí para o seu próximo concurso. Tá bom? Qualquer pronomezinho que tiver aqui representando o sujeito mesmo na oração desenvolvida, né? Ó, deixe-me passar, deixe que eu passe. Tá bom? Sempre que for essa palavra aqui representando o sujeito de verdade, é porque ele é um sujeito de infinitivo, também chamado de sujeito acusativo. Anota aí. Anota aí que nós já estamos caminhando para o final da nossa aula, né? Quarta-feira a gente vai continuar aí resolvendo mais e mais exercícios para que a gente possa ficar mais preparado para os concursos que estão por vir. Vamos lá? Tá aquele famoso print aí, tá? Falou? Pronto, fechou. Vamos continuar lá? Então, o nos realmente não tem como ser sujeito aqui. Vamos ver quem é o sujeito do alcança? O sujeito do alcança é a solidão. O sujeito do alcança é a solidão e não o nos. Porque o único caso em que o nos vai ser sujeito é aquele caso lá de sujeito de infinitivo. Vamos lá. O trecho destacado nessa frase aí. Mas olha só como a vida é bela, não é mesmo? Olha só como a vida é bela. Não sei se foi nessa aula, se foi numa aula passada aí que eu pedi para você decorar a família da adversidade. Conhece a família da adversidade? Não conhece? Anota aí. Vai lá. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Só toma cuidado mesmo com o mais, porque às vezes ele pode ser aditivo. Como é que eu vou saber que ele é aditivo? Quando não der ideia de adversidade. O que é adversidade? É uma relação de oposição, de coisas opostas, de coisas contrárias, uma relação de contraste, uma relação de ressalva. Então, quando você perceber que o mais, na verdade, não está dando essa ideia de oposição, aí você tem que chamar de aditivo. É o único cuidado que você tem que tomar. Bora ler a frase, então? O autor justifica-se dizendo que a internet é incrível para a comunicação entre pessoas e grupos que têm os mesmos interesses, mas
está longe de ser uma ferramenta de comunicação, de coesão entre pessoas e grupos diferentes. Então, é claro que você tem aí relações opostas, não tem? Ele é incrível para comunicação em grupos de mesmo endereço, mas para grupos diferentes, não é. Então, repara que tem sim relação de oposição, por isso você marca tranquilamente a oração coordenada sindética adversativa. Beleza, pessoal? É fácil, é sim. Só que você tem que estudar sempre, todas as vezes, tá bom? Mesmo com preguiça, mesmo com sono. Com sono, você tem que ver aí o que é que você anda fazendo durante o dia para você não ficar com tanto sono assim na hora da aula, né? Porque o sono prejudica a sua atenção. Tem que estar esperto na hora da aula para que você realmente absorva todas as informações. Beleza, pessoal? Mas vamos parar por aqui. Obrigado aí pela companhia. Quarta-feira estaremos juntos novamente. Valeu! Boa noite!